Primeiro eu vou falar da questão do Carandiru, que acho que é a manchete, né? É, o governo Bolsonaro, dessa forma, ele acaba confirmando perante a sociedade que é um governo da impunidade, né? Ele veio, arrebentou, disse que a ideia era fazer com que a impunidade que antes graçava no Brasil deixaria de acontecer, foi bem pelo contrário, né? O que Bolsonaro faz é perdoar, indultar, deixar para lá os crimes cometidos por seus amigos ou pelas pessoas com as quais ele concorda. Foi com isso com Daniel Silveira, após a condenação no Supremo Tribunal Federal, e tem sido agora junto aos policiais do Carandiru. São 74 policiais que foram condenados, depois teve a condenação cancelada, depois foi confirmada a condenação e estava agora esperando apenas a definição de pena, né? E o caso do Carandiru, gente, é um caso que é emblemático sobre a impunidade no Brasil, né? Independentemente se você concorda ou não concorda com a polícia mais truculenta, mas o fato é que você teve um massacre na casa de detenção. O pessoal chegou atirando, matando, destruindo todo mundo. E aí os principais nomes desse massacre já tinham ficado impunes, né? O coronel Ubiratã tinha chegado a ser condenado por centenas de anos, foi depois cancelada a condenação, elegeu-se deputado pelo PTB, inclusive usando o número 14111 para zoar com 111 mortos mesmo, e aí depois foi assassinado em motivos esquisitos que nunca ninguém explicou. Daí agora, recentemente, a gente teve agora no mês passado, em novembro, né, a morte do ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, que também é um responsável por tudo isso, mas nunca foi arrolado como réu, né? Era responsável também pelo que aconteceu e nunca foi punido, né? E morreu também na paz e na tranquilidade sem ser. E agora, esse bando de policiais, né, que tinha sido condenado, que houve todo um processo de condenação, décadas, né, de sofrimento por parte das famílias das vítimas, e agora Jair Bolsonaro carimba a marca do seu governo, que é a marca da impunidade para os amigos, em cima do processo. Falando sobre a posse de Lula, hoje tem uma coluna do Jamil Chad falando aqui sobre o número de presidentes que vão comparecer à posse de Lula, que é recorde, né? Um número recorde de líderes mundiais que deve vir aqui no dia 1º. E Lula acabou desistindo de ter Nicolás Maduro aqui na sua posse. O presidente da Venezuela não estará presente no dia 1º de janeiro. O venezuelano já foi informado, segundo fontes no Itamaraty, entendeu a situação que está sendo vivida pelo petista. Mesmo assim, a posse do novo presidente terá uma presença recorde de líderes estrangeiros. Mais de 30 personalidades já foram confirmadas. O objetivo de Lula era de garantir que toda a América do Sul estivesse na sua posse, que é um gesto simbólico que ele queria ali, de retorno do protagonismo brasileiro na região. Mas até a noite de ontem, praticamente todos os presidentes dos países vizinhos tinham confirmado presença. O Peru não sinalizou ainda como estaria representado. E no caso da Venezuela, o obstáculo é uma decisão que foi tomada por Jair Bolsonaro de impedir Nicolás Maduro e seus assessores de pisarem no território brasileiro. Com isso, a equipe que viaja ao país antes da chegada do presidente não pode fazer o trajeto, nem preparar a viagem. Então ficaria complicado para que Maduro viesse nessa posse no dia 1º. E aí eles acabaram desistindo. Segundo fontes diplomáticas, Maduro demonstrou que entendia a situação. Em Caracas, a expectativa é que a chegada de Lula restabeleça a relação institucional e as embaixadas e os consulados brasileiros em território venezuelano que sejam reabertos. Como é que você vê essa questão dos líderes estrangeiros e Nicolás Maduro não presente na posse de Lula, Madeleine? Eu acho ótimo que não tenha comprado essa briga, porque era um desgaste desnecessário. Era um desgaste desnecessário porque existe uma relação de longa data já entre o Lula e o PT e o ditador da Venezuela. Ele, como ditador, compreende perfeitamente o tipo de medida que Bolsonaro faz para sabotar a democracia e sabe como é difícil para alguém que prega a democracia reverter esse tipo de medida. O Brasil ficou numa situação bizarra com a Venezuela no governo Bolsonaro. Muita gente, eu gosto de ver mais democratas na posse do Lula, não insistir por uma ditadura amiga nesse momento. Acho que foi uma boa decisão tomada, porque tem muitos presidentes democratas que vão querer vir para o Brasil
para firmar ali posição de que estão apoiando essa mudança que houve, principalmente as pessoas também que são relacionadas à pauta do meio ambiente, a questão das relações internacionais, ainda que muita gente tenha restrições com o tipo de política internacional do lulismo, não tem comparação com o que era o isolamento que o Bolsonaro queria promover para o nosso país. Ele queria promover um isolamento total, a visão do Brasil como se fosse uma bizarrice, 24 horas por dia para ser tirado sarro em tudo que é manchete de jornal. Então, assim, essa mudança é muito importante. E não comprar uma briga em nome de um ditador, na hora em que você está fazendo uma mudança que foi uma frente ampla pela democracia, eu acho que é uma decisão sensacional que foi tomada. A Dilma, na verdade, já é um nome que é fora da política, né? A Dilma ela não faz mais parte da política nacional, ela participa aqui e ali, discute, mas ela não vai ter cargo, ela não vai ter posição, ela não tem poder de fato, né? Inclusive é um passado, são contas de 2014, 15, 16, ou seja, mais de 6 anos. É claro que o Congresso está usando isso, essa justificativa, né? Falou, olha, você resolve isso aqui, eu vou também fazer a sua, né? E a grande preocupação dos aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional, que são numerosos, né? Os petistas que estão no Congresso não proporiam por si essa questão de perdão das coisas relacionadas a Dilma, né? Se tivesse que, por um outro lado, dar também esse perdão para o Bolsonaro, esse perdão prévio de contas, que a gente estava discutindo, inclusive, que está procurando um perdão prévio para não ser preso, tem a questão das contas que o Congresso está entregando, né? Isso também indica uma coisa interessante, o bolsonarismo, né? Reforça. O bolsonarismo vai ser muito forte no ano que vem, né, no Congresso Nacional. Metade do PL é bolsonarista, entre outros partidos. Ele não é o que o Haddad falou, acho que eu achei o número bizarramente alto, 170 pessoas de extrema-direita, falar que todo mundo votou contra a PEC, a extrema-direita, não é, mas o bolsonarismo, né, e a extrema-direita dentro do bolsonarismo é bem maior do que o pessoal imagina. E, é claro, isso é uma prova de que esse bolsonarismo vai causar dor de cabeça para o governo Lula no ano que vem. Qual?